Eu não vim te corrigir porque eu não sou pastor da igreja, mas a palavra está conosco. Se você saiu da sua casa para vir aqui só ver o que você quer, era melhor você ter ficado na sua casa. Mas se você saiu da tua casa para se encher de Deus, até a bênção apostólica Deus tem vitória para te dar. Então fica no seu lugar. Olha, os irmãos estão comendo coisa boa aqui desde quinta-feira. É quinta, é sexta, é sábado, é domingo de manhã. Domingo à noite é a rapa do tacho mesmo, meu. Mas sabe quando a mãe fazia o bolo, que ela ia untar a assadeira e colocar na assadeira, você ficava olhando para deixar um pouco para você rapar com a colher? Lembra disso, pastor Nelson Guirra? Ficava olhando e você dizia, não mãe, deixa isso aí para mim porque eu quero rapar com a colher. Fica tranquilo, nem que seja uma rapinha Deus tem para nós aqui nesta noite aqui. Só que a rapinha de Deus é coisa boa. Vamos ao texto. Sou grato a Deus pela vida da minha família que está comigo. Não é sempre que podamos estar juntos, mas as férias das crianças nos ajudou e nós estamos juntos. Deus abençoe o irmão Maicon Tocha, prazer em revê-lo. Deus abençoe a dupla, os irmãos Canção e Louvor. Deus em Cristo vos abençoe e continue vos prosperando. Vamos ao texto. 1 Reis, capítulo de número 17, a partir do verso 8 está escrito. Fica atento porque Deus já vai abrir porta de profecia para você na leitura. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Serepta que é de Sidom e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço num vaso um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão tão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar-o para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias disse, vai, não temas, faça conforme a tua palavra, porém traze primeiro para mim um bolo pequeno, traze-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Receba a profecia, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não vai faltar, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Quem não recebeu na primeira, receba na segunda. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Quantos dizem amém, irmãos? Irmãos, estamos adiante de um texto, e antes de nós entrarmos neste texto, me permita eu falar algo aqui. Eu estava lendo esses dias um comentário de um determinado pastor, e ele fez um comentário que eu achei muito importante, Deus me traz aqui agora na memória. Ele disse no comentário que a nossa comunhão com Deus é como um fio, melhor dizendo, um fio de linho muito fino, muito sensível, que pode ser rompido de uma maneira muito fácil. A nossa comunhão com Deus pode ser rompida dentro de um plenário como esse. Você pode estar ligado como for, mas se você se desligar, você pode perder a comunhão com Deus. O reino das trevas, ele é diabólico, ele é invisível e ele é astuto. Mas nós não podemos deixar de entender que o reino das trevas, ele é articulado. O reino das trevas, dentro da sua formação, ele é astuto. E o diabo, irmãos, ele é mais perigoso na sua astúcia do que na sua ferocidade. Eu vou repetir, o diabo, ele é mais perigoso na sua astúcia do que na sua ferocidade. E eu vou te explicar, porque se o diabo se manifestasse como ele é, e mostrasse para a humanidade qual é o desejo dele de fazer com o homem, estava muito vazio o mundo, muito cheio as igrejas. Mas o diabo nunca vai se apresentar como ele é. Nunca vai aparecer de chifre, rabo e tridente dizendo que quer levar ninguém para o inferno. Sabe qual é a astúcia do diabo? É aquela frasezinha conhecida que diz, mas não tem nada a ver.
Fulano faz, por que você não faz? Fulano fala, por que você não fala? Fulano usa, por que você não usa? Fulano faz e desfaz e não acontece nada. É uma astúcia do diabo para te tirar da presença de Deus. E vou dizer mais, espero que você entenda a minha linha de raciocínio. O diabo está mais preocupado em nos tirar da presença de Deus do que nos tirar até da igreja. Eu vou repetir, o diabo está mais preocupado em nos tirar da presença de Deus do que nos tirar na igreja. Até porque estar na igreja não significa estar na presença de Deus. Eu posso estar com o corpo aqui e a cabeça em qualquer outro lugar. É por isso que você vai ver algumas pessoas do reino dando mau testemunho. E quem não conhece isso dizer assim, mas não é crente, não prega, não canta, não toca na igreja. Irmãos, pode pregar, pode cantar, pode tocar, pode fazer o que for, mas isso não significa que está na presença de Deus. Estar na presença de Deus é muito mais do que isso. E eu quero dar uma notícia, não estou dizendo que estar na igreja não é importante, não é isso. Eu estou dizendo que estar na presença de Deus é muito mais importante. E é isso que o diabo quer fazer, nos tirar não só da igreja, mas em especial da presença de Deus. Então eu vou repetir para não dizer e ninguém distorcer a minha fala. Eu não estou dizendo que estar na igreja não é importante. Até porque se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Se nós soubéssemos aproveitar essas 2 horas de culto, sentenças seriam decretadas de vitória para a tua casa e para a tua família. Quem sabe o diabo está lutando e já bateu o martelo dizendo, essa semana alguém chora, essa semana a cova está aberta, essa semana alguém cai. Mas é nessas 2 horas de culto que Deus diz, eu fecho a sepultura, eu quebro a sentença de morte e eu dou sentença de vida. Se todo crente soubesse aproveitar isso. Quem sabe tem alguém aqui esperando um diagnóstico médico. Quem sabe tem alguém aqui que essa semana ia ter que procurar um recurso médico. Mas eu não estou falando isso para você dar glória, até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas eu estou profetizando debaixo da autoridade da palavra. É num culto como esse que a enfermidade nem aparece, porque Deus quebra na raiz. É num culto como esse que o mal nem aparece, porque Deus faz de um leão fechar a boca. Eu não sei se você pode dar um glória melhor do que esse que você deu. E é o que está acontecendo com Israel. Israel está apático, frio e se distanciando da presença de Deus. Eu li um texto, mas o contexto deste texto é isso que a Bíblia está revelando. Israel estava vivendo uma apatia espiritual, um esfriamento, um afastamento de Deus, que é essa a estratégia do diabo, nos afastarmos de Deus. Quem que é o rei da época? Acabe. A Bíblia vai dar algumas características a esse homem. A Bíblia vai chamar esse homem de ímpio. A Bíblia vai chamar esse homem de perverso. A Bíblia vai chamar esse homem de homem que fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ele, em vez de pôr o reino em ordem, ele debandou com o reino. A história vai dizer que ele liberou a propagação e a divulgação e a adoração a Baal dentro de Israel. E tem uma frase que diz que se nós não vigiarmos, o que é ruim pode ficar pior. E aqui nós podemos enquadrar isso aqui, porque Israel já estava ruim, mas por causa da displicência de Acabe ficou pior. Porque além dele ser ruim, ele vai lá e se casa com Jezabel. Quem que é Jezabel? Filha do rei dos Sidônios, sacerdotisa no templo de Baal. Jezabel, quando ela casa com Acabe e vem para Israel, ela vem com a sua tropa, com os seus profetas. E ela começa a fazer, só para você entender minha linha de raciocínio, ela começa a fazer um evangelismo de porta em porta. E ela convence Acabe a construir um templo para Baal dentro do território de Deus. E a história diz que enquanto o templo está sendo levantado e construído, diz a história que Jezabel e os seus profetas começam a pregoar em todo Israel. E a palavra, a pregação, o evangelismo deles era o seguinte: Jeová morreu, o Deus de Israel está morto. Eu sei que ele vos ajudou, eu sei que ele cuidou de vocês, eu sei que o Deus de Israel fez promessa a vocês, vos tirou do Egito, vos livrou de lá, abriu as portas do Egito e quebrou Faraó para vos livrar de lá.
Eu sei que o Deus de vocês vos guiou pelo caminho do deserto. Eu sei que vocês estão nesta terra porque foi promessa do Deus de vocês. Mas sabe por que o negócio está apertado? Sabe por que está difícil? Porque o Deus de Israel morreu. O Deus de Israel foi bom, mas não existe mais. Aí ela começa a dizer, mas não fica preocupados, porque eu estou trazendo um Deus que vai cuidar da gente. Eu vos apresento Baal. A casa dele está sendo erguida, a casa dele está sendo construída, e ele vai começar a cuidar de nós. Ele vai mandar chuva, ele vai mandar água, ele vai fazer brotar a vossa semente. Vocês vão colher do fruto do trabalho da mão de vocês. Baal vai cuidar de vocês, Baal vai cuidar da casa de vocês. E quando o diabo pensa, está tudo dominado, Deus levanta Elias. Nota de rodapé, estão dizendo que a igreja está morrendo, meu irmão. Tem gente que vive de saudosismo dizendo assim, ah, se fosse na época do fulano, ah, se fosse na época do ciclano. Eu quero dizer, o fulano passou, mas Deus te levantou. É você que Deus quer usar neste tempo. A igreja não morreu, Deus ainda tem homens de Deus, mulheres de Deus, liderança de Deus. Você crê nesta palavra? Oh, glórias a Jesus. Deus levanta Elias. E Elias se apresenta em uma época que não estava fácil ser profeta. Se bem que nunca foi fácil ser profeta. Tem muito profeta sem profecia e muito mensageiro sem mensagem. Mas ainda tem uns remanescentes que estão escondidos na manga de Deus. Ele se apresenta numa hora e que não está fácil ser profeta. Por quê? Porque Jezabel mandava prender, bater e até matar quem profetizasse contra a casa dela. Só que diz o texto que quando Deus levanta esse homem levanta com uma palavra: assim diz o Senhor. Deus ainda fala, viu, irmãos? Deus ainda fala. Eu estive pregando esses tempos atrás no estado do Mato Grosso do Sul, saí de São Paulo, deixei a minha esposa com os meus filhos queimando em febre, enquanto eu estava indo para o aeroporto com o meu pai. Eles estavam indo para o pronto-socorro. Paramos num farol e me caiu na minha mente assim, pastor Júlio: Senhor, eu estou indo pregar, andar de avião, dormir em hotel, com todo respeito, conhecer um público novo, e a minha esposa com meus 2 filhos indo para pronto-socorro, queimando de febre, não é justo. Se eu não for, não tem problema, vai ter outro homem lá que tu vai usar. Tem muito homem bom de Deus lá naquela casa. Aí eu falei para meu pai: pai, quer saber de uma coisa? Faz o contorno, volta que eu não vou para lugar nenhum. Ele disse: mas você vai aonde? Eu vou no médico com a Sheila e as crianças. Ele falou: vai lá fazer o que você foi chamado para fazer e fica tranquilo que a gente cuida aqui. Eu disse: mas não é justo. Ele falou: não, não é justo não, mas você vai lá e faz o que você tem que fazer, que a gente cuida daqui. Eu fui para o Mato Grosso. Se for para dar glória, segura para dar algum glória melhor do que esse. Fui para o Mato Grosso, cheguei na cidade, estou na igreja, cabeça baixa, olho fechado. Quem olhava para mim dizia: está em espírito recebendo de Deus para passar para a igreja. Mas eu estava com o corpo ali, mas a cabeça da minha casa. Eu não via a hora de acabar o culto para mandar uma mensagem para a Sheila: como é que está as crianças? Mas nem precisou, porque o WhatsApp falhou. Mas o servo de Deus sentado do meu lado apertou o meu joelho. Eu declinei minha cabeça, ele veio no meu ouvido e disse: assim te diz o Senhor. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Deus na boca dele disse assim: por que você está preocupado com a tua casa? Por que você está preocupado com os teus filhos? Eu te digo assim, filho, faça o que eu te trouxe para você fazer, que enquanto você me adora aqui, eu dou saúde na tua casa. Receba esta palavra. Enquanto você adora a Deus aqui, Deus te dá saúde, Deus abre porta, Deus fecha a boca do leão. Receba esta palavra. Até parece jargão de pregador, né, pastor Sérgio Reis? Até parece jargão de pregador, dizer: dá glória aqui que Deus visita lá, dá glória aqui que Deus faz lá. Mas é isso mesmo. Você adora aqui, Deus fecha a boca do leão lá. Você adora a Deus aqui, Deus corta laço de morte lá. Você adora a Deus aqui, Deus fecha a sepultura lá. Quem sabe na volta da tua casa hoje alguém ia chorar, mas Deus está dizendo: pela tua adoração, corrente é quebrada, cadeada despedaçada. Receba esta palavra. Chuí, alamanai. Vamos para frente. Esse homem se apresenta, e olha como ele se apresenta: vive o Senhor. Não é assim que está escrito? Eu li a partir do 8, mas do 1 ao 7 talvez está onde está o maior mistério da mensagem. Ele se apresenta dizendo: vive o Senhor. E quem é ele? Elias o Tisbita. E quando você vai estudar a Bíblia, você conhece, eu estou falando isso para falar. Mas Tisbita não é sobrenome. Tisbita é de onde ele veio. Ele era da terra de Tisbe.
Pega o mapa da geografia da época e tenta achar Tisbe para tu ver. Ou seja, Deus levanta um homem desconhecido, de uma cidade desconhecida, de um povo desconhecido, para fazer uma grande obra. Porque quando Deus quer, não precisa vir de terno rosa-choque nem verde-limão para o homem te enxergar, não. O que é teu, ninguém vai tomar aquilo que Deus falou que é teu. Vive o Senhor. Irmão, por que Elias se apresenta dizendo, vive o Senhor? Pastor Lucas. Porque Jezabel estava pregando dizendo que Deus morreu. A gente olha assim, parece que é raso, né? Mas quando você vai estudar, você vai ver a profundidade da palavra. Deus falou só uma frase. Morreu, 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 morreu. O homem diz, vive o Senhor. Alguém pergunta, mas está morto ou está vivo? Acabe e diz, morreu. Elias diz, viveu. Morreu ou viveu? Elias disse, está vivo. Ele está tão vivo que eu estou de pé. Ele está tão vivo que eu estou aqui. Ele está tão vivo que fala na minha boca. Eu vou profetizar. Ele está tão vivo que tem cuidado de você, tem cuidado da tua família. Ele está tão vivo que você já pode dar um glória pelo amanhã, porque ele já... Eita, não é assim que diz o hino? Porque ele vive. Posso crer. Eu até queria cantar, mas depois disso aqui, quem sou eu para cantar? Não é assim que diz o hino? Porque ele vive, podemos crer no ar. Tem alguém dizendo que vai pôr picanha na tua mesa. Tem alguém dizendo que não vai faltar combustível no tanque do teu carro. Eu quero dizer que é o pão na tua mesa, quem dá não é homem. Combustível no teu carro, quem dá não é homem. Ele está no trono, é dele, por ele, para a glória do nome. Não vai faltar. Levanta a mão e receba a profecia. Não vai faltar sapato nos pés. Não vai faltar veste no corpo. Não vai faltar pão na mesa. E prepare um glória. Não vai faltar azeite, azeite, azeite sobre a tua cabeça. Eita, irmão Lenilson, glórias a Jesus. Eu estou sentindo Deus aqui. E olha o que ele diz. Ele se apresenta dizendo, vive o Senhor em cuja presença eu estou. Olha o que ele fala. Que segundo a minha palavra, não cai chuva do céu e nem orvalho da terra. Sabe o que Elias está dizendo? Eu não estou fechando só a torneira, não. Porque se fechar uma torneira tem outra. Se fechar outra tem outra. Eu estou fechando logo é o registro. Abre a torneira para ver se sai água. Irmãos, nós estamos passando por um tempo de estiagem. Os irmãos que têm carro e a garagem talvez não é coberta, ou as irmãs que esquecem roupa no varal, não está amanhecendo ensopado. Esses dias eu estava em São Paulo, onde o meu carro eu pus para dormir, não tinha garagem coberta. Quando eu olhei, ensopa escorrendo para-brisa. Por quê? É por isso que Elias está dizendo. Eu não estou fechando só a chuva, e não adianta porque a noite vai ter sereno. Eu estou fechando é o registro, não cai água do céu, não cai sereno, não cai chuva, segundo a minha palavra. Eu quero crer que o céu falou, quem foi que mandou essa nota aí? Elias, puxa o saldo dele está explodindo, então fecha. Se tiver unção, se tiver Deus na vida, se tiver graça de Deus, a palavra de Deus vai ter poder nos teus lábios. Receba o peso desta palavra. E o que me chama a atenção é que, irmão, eu nunca vi um ministério tão rápido de ascensão que nem esse moço, esse homem. Ele apresenta-se no palácio, pastor Nelson, mas não dá poucos minutos, Deus já manda ele sair de cena. O verso 1 diz que ele se apresenta para Acabe, no verso 2 diz que veio a palavra do Senhor. E a palavra que veio do Senhor para ele está no verso 3 dizendo, vai-te daqui e se retira se escondendo no Querite. Olha o que Deus está dizendo. Ô Elias, sai daqui, quem chegou sou eu. E se esconde, porque sou eu que vou aparecer agora. Mas já, não deu 5 minutos de palácio, irmão. E eu vou para onde? Para o Querite. Porque é fácil querer ser vaso. É fácil querer ser profeta. É fácil falar que está no manto. Mas eu quero te dar uma notícia. Se não passar pelo Querite... É por isso que você vai ver gente, irmão, que não aguenta o primeiro sopro. Por quê? Eu não estou falando aqui que ninguém é de ferro, nada disso. Eu estou falando que só aguenta o tranco do lugar. Porque não basta você cortar caminho para chegar. O mais difícil nem sempre é chegar.
O mais difícil é se manter. E só consegue se manter quem passa pelo querite. Porque a palavra querite vem de uma palavra no hebraico que traduzido quer dizer shavat. Shavat é cortar e deixar do tamanho certo. Por isso que tem gente que não está cabendo. Cortou etapa, não encaixa em lugar nenhum. Quando a rainha de Sabá veio visitar Salomão, uma das coisas que ela ficou de boca aberta foi numa sala que ela entrou, e quando ela olhou um paredão, ela falou para o príncipe de Salomão: quem foi que fez isso? O rei Irão. E quanto que ele cobrou para fazer? Não, aqui ninguém cobra nada. Para ter a credencial do reino é voluntário, ninguém cobrou não. E como é que ele... E essas pedras? Não, essas pedras aí é tranquila. Só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. O sol nascia deste lado e se punha daquele lado. Aqui era um paredão fechado de pedras assentadas na parede. Ali era janelões abertos. No fim da tarde, quando o sol estava se pondo e os raios solares entravam por aquelas janelas, batiam nessa parede. Essa parede era pedras talhadas na montanha que Salomão mandou talhar. Depois de talhada, a história diz que elas eram lapidadas no mínimo 80 vezes. A pergunta é: para que lapidar tanto? Salomão diz: porque o lugar que eu vou colocar não pode dar falha depois que tiver. Se for porosa, vai rachar. Se tiver trinco, vai aparecer. Por quê? Porque não pode ser reprovado no processo. Só alcança o propósito quem passa no processo. Está entendendo, irmão? Depois que ela era lapidada no mínimo 80 vezes, pescava-se um peixe no mar Mediterrâneo, sangrava a garganta do peixe por onde o sangue saía mais puro, banhava a pedra em suas laterais, depois da pedra com o sangue seco, pegava-se gordura de carneiro e revestia toda a pedra com gordura de carneiro. Quando a pedra foi assentada na parede, que o sol entrava pelos janelões e batia ali, por causa do vermelho do sangue, todo o ambiente dava uma coloração vermelha como rubi. E as curvas da pedra, por causa da gordura do carneiro, dava 7 cores diferentes no ambiente. O homem falou: quanto ele cobrou? Não cobrou nada. Mas por que tanta lá? De onde ele arrumou essas pedras? Não, essas pedras aí não tem valor não. Essas pedras aí tá bonita agora e tem valor agora. Mas foram talhadas lá em Ribeirão Preto. Foram talhadas lá na região. Quando olharam e não deram nada, o rei mandou buscar, lapidar, deu banho de sangue, colocou dom e colocou... Eita! Mas tem que passar pela lapidação. Irmãos, eu não sei, eu não entendo a matemática de Deus. Eu não sei quanto tempo leva para se formar um obreiro. Eu não sei. A matemática de Deus não é a nossa. Às vezes a gente olha e fala: eita, isso aí vai dar um obreiro bom. Decepciona. Aí a gente olha um e fala: ixi, isso aí vai ter que ter trabalho para fazer. Deus vai lá e surpreende. Eu não sei quanto tempo. Eu só sei de uma coisa: ele desceu para o querite. E quando ele desce no querite, já está tudo preparado. O garçom não era dos mais bonitos, mas foi o que Deus mandou. Corvo. E detalhe, hein? Carne de manhã, carne à tarde. E fresca. Você entende isso, irmão? Eu acredito porque está na Bíblia. O corvo trazendo carne fresca de manhã e carne fresca à tarde. Agora deixa eu fazer uma pergunta: da onde vinha a carne? Sendo que estava tudo escasso em Israel. Tem um comentarista que vai dizer assim, que um dos lugares prováveis que o corvo achou carne para levar para o profeta foi lá na despensa do palácio de Acabe. Enquanto Acabe querendo pegar um homem, Deus pegando da despensa dele e servindo o homem. Eita, irmão, você crê que já está tudo preparado, irmãos? Eu fui pregar numa igreja. Aí quando eu preguei lá, pastor Jairo, não sei se você já escutou isso, mas se você escutou é porque você cortou o caminho e foi ouvir lá. Esperasse aqui. Eu preguei lá sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, pastor Lucas. Domingo de manhã chegou um moço de mim e falou assim para mim: pastor Jefferson, pastor Isaías, Deus mandou eu lhe dar um terno. Eu olhei para ele e falei: amém, varão. Deus mandou. O senhor acredita que eu fui na loja, escolhi, achei lindo, fui lá, fiz a barra, mas quando eu cheguei em casa, que eu pus no cabide lá no meu guarda-roupa, não me deu vontade de usar, eu nunca usei.
E minha esposa falava para mim, por que você não usa esse terno? E ele dizia, eu não sei, eu perdi a graça de usar o terno. E gastou dinheiro para comprar ele, por quê? Ela falou, não sei. Mas eu olhando para o Senhor, Deus mandou entregar na tua mão. Irmãos, eu vou confessar, eu estou que nem o copeiro dos faraós, dos meus pecados eu me lembro agora. Eu falei, será que foi Deus que usou esse moço mesmo? Por quê? Porque fazia 15 dias que eu tinha ganhado 4 ternos. Falei, Senhor, será que não tem ninguém aqui que precisa de um terno? Ele quer dar para mim, sendo que faz 15 dias que eu ganhei 4. Ele falou, à noite eu trago para o Senhor. Quando chegou a noite, acabou o culto, ele veio, aí ele me trouxe. Ele falou, pastor, dá uma olhada que beleza. Quando ele abriu o zíper, que eu olhei, a cor, irmão. Falei, não, Deus não, pensei, Deus não mandou ele me entregar isso aí. Não, porque eu não gosto dessa cor, Deus não vai fazer o... Mas ele falou, é bonito ou não é? Aí eu não menti. Mas também não fui totalmente sincero. Falei, varão, que corte lindo. Olha, lindo. Ele falou, é do Senhor, pastor. Está aqui. Falei, muito obrigado. Fechei o zíper, coloquei no porta-mala e dentro de mim pensei, nunca, nunca, nunca. Segunda de manhã, estou voltando para São Paulo. Na época eu ainda morava em São Paulo. Passei numa rodovia, vi uma placa de uma cidade de uma irmã que nós conhecemos. Falei para minha esposa, olha a cidade da irmã, vamos entrar na cidade? Resumindo, entramos na cidade, procuramos o bairro, achamos a rua, achamos a casa. Quando eu toquei campainha, que ela abriu a janela, ela deu um grito de glória, começou a chorar e veio nos receber. Aí ela disse, ô pastor Isaías, que saudade, me abraçou, abraçou minha esposa, abraçou as crianças. Ela disse, como Deus está trabalhando na minha casa. Minha filha casou, que bênção, meu genro aceitou Jesus, se batizou. Você acredita que ele quer comprar até um terno? Aí daqui a pouquinho ela olhou para a rua, o genro descendo. Ela falou, olha ele chegando lá. Aí abanou a mão, ele veio correndo, quando chegou perto, ela falou, ô pastor Isaías aqui. Aí ele me abraçou, abraçou minha família. Ele, ô pastor, eu não sei se a minha sogra falou para o senhor, eu vou descer as águas dos batismos, eu quero ser pregador. Eu quero comprar um terno. Eu falei, é mesmo? Mas eu tinha esquecido o terno. Aí ele falou assim, e eu já escolhi até a cor. É a cor. Achou que eu ia falar, né, irmão? Eu não posso. Em algum lugar por aí eu já devo ter soltado, mas hoje não dá. É a cor. Quando ele falou a cor, eu falei, eita varão, espera aí, está aqui, ó, Deus mandou. Mandou. Quando ele abriu, falou, é a cor que eu queria. Eu falei, então é a cor que Deus está mandando. Deus não vai deixar. Porque tem hora que a gente só quer receber. Mas tem hora que Deus quer fazer de você o peixe para levar. Você acredita nisso, irmãos? Só que chegou um dia que o ribeiro secou. Aí Deus vem e diz assim, ô Elias, sai daqui e vai para a Serepta, que é de Sidom. Porque lá eu já tenho preparado uma viúva para cuidar de você. Irmãos, quando você olha esse texto, te dá a entender que quando o profeta chegasse na casa da viúva, a viúva ia estar mais ou menos assim, eu conheço o Senhor, eu sonhei com o Senhor, tive uma visão do Senhor, eu sabia que o Senhor ia chegar aqui, e uma voz falava para mim que era para mim cuidar do Senhor. Porque do jeito que Deus fala para ele no querite, dá a impressão que a viúva já estava esperando. Mas quando ele chega, a mulher está pegando uns cavacos de lenha. E detalhe, irmãos, Deus estava trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Porque Deus primeiro tem que trabalhar em mim, para depois trabalhar através de mim. Tem muita gente querendo fazer sem ser, e fazer sem ser para Deus não tem valor. Deus quer que primeiro você seja, para que depois você faça. O capítulo 18 de 1 Reis estava esperando o profeta. Então Deus estava trabalhando em Elias, para que no capítulo 18 ele chegasse do jeito que Deus queria. E tem hora que nós não entendemos isso, irmão. Tem hora que dá vontade de entregar o cargo. Tem hora que dá vontade de jogar a toalha. Tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto. Tem hora que não dá vontade de fazer mais nada. E muitas das vezes nós não entendemos que é Deus trabalhando em nós, para depois trabalhar através de nós. E aqui é o que está acontecendo com o profeta. A história vai dizer que todo judeu conservador, como Elias devia ser, a história diz que eles erguiam a mão para o céu e agradeciam a Deus todos os dias de manhã, dizendo, Jeová, eu te agradeço porque eu nasci homem, não sou estrangeiro, não sou viúva e nem leproso. Pois Deus manda ele ir numa terra estrangeira, ser cuidado por uma mulher e viúva. Mas ele entendeu e ele foi. E quando ele chega lá, a mulher está pegando uns cavacos de lenha. Você conhece o texto? Aí o texto diz que ele olha para a mulher e fala assim, a senhora pode me dar um pouquinho de água? A mulher olhou e falou, pois não.
Foi buscar água. Ela traz a água, ele bebe a água e fala: agora dá para o senhor ir lá dentro e buscar um pedacinho de bolo para mim. Ela disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não tenho nada na minha casa, a não ser um pouquinho de farinha na panela e de azeite na botija. Olha o que ela diz, se você pegar o texto, olha o que ela diz: vês aqui, eu estou pegando 2 cavacos de lenha. Sabe o que ela está dizendo? Eu tenho tão pouco na panela e tão pouco na botija, que se eu pegar e fazer um fogo alto, queime, não dá para cozinhar. É por isso que ela diz lá: eu estou pegando 2 cavacos de lenha, o fogo tem que ser baixo, de tão pouco que eu tenho. Eu vou fazer sim um bolo, mas é para mim comer metade, meu filho é outra metade, e vamos esperar a morte. Mas o profeta não arredou não. O profeta olhou e falou: vai lá e faz do jeito que a senhora falou. Só que primeiro traz para mim. Exigente, irmão. Só que ela também não sabia a bênção que estava esperando ela. Vai e faz primeiro para mim. Eu não quero comer lá dentro, eu quero comer aqui fora. E o bolo eu não quero grande, o bolo eu quero pequeno. Aí ele manda a profecia: porque assim diz o Senhor. Levanta a mão. Da panela a farinha não vai faltar, e do azeite, da botija, o azeite também não vai acabar, até que Deus mande chuva sobre a terra. Se você crê, receba o peso desta palavra. Irmãos, a pergunta é: não tinha viúva em Israel para Jesus, para o profeta cuidar, não é? Tinha. E por que Deus foi cuidar de um estrangeiro e não dos da casa? Eu falei no começo da minha fala, porque estavam longe de Deus. E a regra é clara, irmão: eu me afasto de Deus, Deus se afasta de mim. Eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Foi isso, Jesus vai dizer isso mais tarde. Chegou um sábado de manhã, Jesus disse: eu vou para a sinagoga, hoje eu vou para o culto. E vou já dar uma notícia: quem vai para casa sou eu, e quem vai pregar a palavra sou eu. Ele é o dono da casa, irmão. Quando ele chega na sinagoga, o altar tinha 3 cadeiras. Quantas cadeiras eu disse? A do presidente, a vazia que estava esperando o Messias, e a do lado que era do dirigente do culto. Jesus já chegou para pregar. Tanto é que o dirigente do culto, quando olhou, falou assim: esse mocinho que está chegando aí, a palavra hoje está com você. Disse: não, a palavra não está com ele, a palavra é dele, é ele. E ele falou: é hoje que eu vou pregar. Ele ele sobe no altar, abre o pergaminho e ele lê o que está escrito em Isaías: o Espírito do Senhor Jeová me ungiu para poder pregar. Quando ele lê o texto, ele fecha o texto, e a Bíblia diz que ele vem e senta na cadeira do Messias. Aí ele olha para a igreja e diz: hoje se cumpriu a profecia acerca de mim. Pensa que o povo gostou? Pegaram Jesus e jogaram para fora. Queriam matar, mas como não conseguiram matar, jogaram ele para fora. Nota de rodapé: se nós não vigiarmos, irmão, em algumas igrejas Jesus não pode nem entrar mais. E eu não estou falando isso para tocar no teu emocional. Eu estou falando isso porque Deus tem me dado a oportunidade de pisar em alguns altares. E tem altares que a gente chega, pastor, a liderança diz assim: o senhor tem esboço? Não. O senhor pode falar o que o senhor vai pregar? Aí perde a graça. Não, eu preciso saber. E por que o senhor quer saber antes de eu pregar? Porque eu preciso passar um pente fino. Porque nem tudo aqui pode ser dito, porque tem pessoa que não aguenta ouvir. Quem mata é o pecado. Quem mata é o pecado. Quem mata, a palavra limpa, a palavra transforma, a palavra renova, a palavra santifica. Parece brincadeira isso, né, irmão? Mas está assim por aí. Não estou generalizando. Tem casa que ainda prioriza a palavra, mas tem umas 3 horas cantando. Olha, hoje não dá tempo, viu? Desculpa, nós convidamos o senhor para uma outra hora. 15 minutos. Para saudar a igreja já foi 5, para ler o texto mais 3. Mas o texto vai dizer que ele manda a profecia. E diz o texto que não faltou. Irmão, sabe quanto tempo esse homem, essa mulher e o filho dela foi sustentada numa dieta de farinha e azeite? A história vai dizer que foram 1 ano e meio. 1 ano e meio sem ninguém mexer um braço, e não faltava nem farinha nem azeite. Não, eu tinha dado glória por essa palavra. A pergunta é: de onde vinha, irmão? Eu quero crer que a viúva dizia assim: ó, ô profeta, ô filho, aqui ó,
estou fazendo para janta a última porção de farinha e o último bocadinho de azeite. Estou avisando, hein? Vamos comer porque não tem mais nada. A panela está limpa e a botija está vazia. Faziam, comiam e iam dormir. O céu descia. Eu não sei como, mas eu acho que o anjo descia e fazia na panela. Toma farinha. Na botija, toma azeite. Farinha. Azeite, farinha, azeite, farinha, azeite, farinha, azeite, farinha, azeite. Quando levantava no outro dia, que o menino dizia: mãe, eu estou com fome. Eu já falei que não tinha, já avisei ontem à noite para ninguém chorar de dia. Você quer ver como não tem? Abria a panela, toma farinha. Abria a botija, estava lá o azeite. Não vai faltar. 1 ano e meio, irmão. 1 ano e meio numa dieta de farinha e azeite. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, você vai entender minha linha de raciocínio. Uma mãe que estava esperando a morte, recebe um homem de Deus em casa. O homem profetiza que não vai faltar e não falta mesmo. 1 ano e meio não faltando na panela e na botija. O menino quer comida, a mãe tem para dar. Estão com fome, tem para comer. A pergunta é, está tudo bem? Sim ou não? Os irmãos estão comigo, irmão? Ou será que nós estamos falando tanto de panela que os irmãos já iam para a praça da alimentação? Eu vou perguntar de novo. Humanamente falando, está tudo certo, sim ou não? Mas o céu olhou e falou: está faltando um negócio aí ainda. Eu vou descer e vou me revelar para essa mulher. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou mostrar para ela que eu não quero ser só o provedor na casa dela, não. Eu também quero entrar aqui para ser o salvador. Porque tem gente que só quer Deus como provedor. Mas Deus está dizendo: eu vou entrar na casa. Eu vou entrar nas famílias. A palavra é profética, quem crê recebe. E eu não estou falando isso para você dar glória, porque queima no meu coração. Deus vai visitar filhos de mães que estão orando para Jesus salvar. Deus vai entrar na casa de famílias, que famílias estão orando para Jesus resgatar. Deus está dizendo: eu não vou só prover, eu vou salvar, eu vou salvar, eu vou... O menino morre, e eu vou encerrar. O menino morre, e a Bíblia diz que a mulher olha para o profeta e diz assim: porventura, o que eu te fiz? O que foi que eu te fiz para que o mal chegasse na minha casa? Engraçado que enquanto ela estava comendo, estava tranquilo. Mas o primeiro aperto, ela já começou a jogar na cara do profeta. O profeta não parou para discutir. O profeta disse: cadê o menino? Está morto. Ele pega o menino, sobe para o quarto, fecha a porta. A história diz que ele deita sobre o menino. Testa com testa, nariz com nariz, boca com boca, queixo com queixo, peito com peito, corpo com corpo. Levanta e ora. Deita de novo, testa com testa, boca com boca, olho com olho, nariz com nariz, peito com peito, corpo com corpo. Sopra, levanta e ora. Deita de novo, testa com testa, olho com olho, boca com boca, nariz com nariz, peito com peito, corpo com corpo. Sopra. E quando levanta o menino, perceba que quando ele abre a porta, eu não sei o nome da irmã, mas quando ele abre a porta, diz: irmã fulana, pois não, profeta, o menino está aqui. Tó, olha o que ela diz: agora eu sei. Comeu 1 ano e meio da mão de Deus e não conheceu que ele era Deus. Mas Deus está dizendo para alguém: eu vou descer na tua casa e vou me revelar como Deus na tua casa. Está pensando que só vai comer, beber e dormir, é? Está pensando que só vai desfrutar e sobejar das bênçãos de Deus, é? Deus está dizendo para a casa de alguém: eu não perco os teus, eu não perco a ti, eu não perco a tua casa. Levanta a mão, segura no alto, que Deus está me dando uma palavra profética aqui. Os jovens serão homens honrados. As nossas filhas serão mulheres honradas. O diabo quer deixar na mesma régua e na mesma fatura. Mas a tua família é do Senhor. Teu matrimônio é do Senhor. Teu patrimônio é do Senhor. A tua geração é do Senhor. Quem crê recebe esta palavra. Posso orar? Posso orar? Se coloca de pé.
Ah, se eu soubesse cantar. Eu não quero estragar o congresso no fechamento, mas eu estou mandando a senha. Olha eu mandando um currículo. Se eu soubesse cantar. Sabe o que eu ia cantar agora? Porque eu tenho certeza que nós comemos muito desde quinta-feira aqui. Vocês comeram bastante. Quem sabe Deus falou nos dias aqui, não sei, eu não estava, mas quem sabe Deus falou assim, a palavra talvez de conserto, palavra talvez de melhorar, palavra de se pôr na posição, palavra de colocar como crente de verdade, palavra que Jesus está voltando. Agora eu quero fazer uma pergunta, que valia tem, irmãos? Nós ficarmos 3 horas dentro da igreja, e o sangue do nosso sangue marchando para o inferno? Que valia tem? A nossa casa está perdida. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar, que a bênção se derrame sobre a minha é em ti, é por ti, que te cerca pela frente, por detrás, por diante, é em mim, é em ti. Vamos profetizar isso? Enquanto eles se preparam e a ficha cai, vamos cantar. Eu quero fazer o apelo. Tem alguém aqui nesta noite que ouviu esta palavra e Deus está dizendo, eu quero te salvar, não ser só o seu provedor, mas também o seu salvador. Se houver alguém, dá um sinal com a sua mão. Já tem o primeiro aqui. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que te cerque por detrás, por diante. Aonde está a segunda vida que ouviu esta palavra? Aceitando? Não, mas já, voltando, mas já parece um obreiro, varão. Esse aí já veio pronto. Irmão, não fica olhando não. Beleza nós não temos e não tenho nada para te dar. Mas vai pedindo para Deus visitar a tua casa. Deus está dizendo que não vai deixar faltar nada. Mas Deus também está querendo dizer, eu vou salvar a tua casa e a tua família. Aonde está a terceira vida? Que quer aceitar a Jesus? Ou quem sabe voltar para os caminhos do Senhor? Aonde você estiver, venha, nós vamos orar por você. Irmãos, eu preciso orar. Não parem não, só diminui o tom, mas continua. Meu Deus. Dê um sinal para nós entender que você está vindo. A terceira vida está vindo aqui. Você pode dar um glória, irmãos. Aonde está a quarta vida para Jesus? Alcança agora, Jesus. Coração de pedra, corrente que está se ali. Mais uma moça aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Perdemos as contas, pastor. Mais aqui, mais ali, mais aqui, mais lá. Aonde está mais? Mais aqui. Mais aqui. Vamos lá, vamos som, vamos. Deus vai renovar a crente aí agora. Renova agora, Jesus. Senhor, eu não tenho, eu não posso. As minhas forças são poucas, mas é na autoridade do teu nome, pelo poder da tua palavra. Quem tiver com fome pode sair. Corre, porque dá tempo de você chegar lá. Mas quem veio para ficar até o fim e receber o que Deus tem, é agora. Agora, agora, agora.
Renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus. Batiza, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Irmãos, a vontade é de orar, mas não porque eu quero, que a gente quer respeitar, mas foi me dado um ponto aqui. Continua, tem gente descendo das arquibancadas, vindo pelos corredores. Olha o altar, irmãos, olha o pé do altar. Você vai ficar me olhando, você não tem um glória para dar não, tá vindo mais ali, ó. Desculpe da minha liberdade, irmão, para isso tem pastor, mas desculpa da minha liberdade. Tá com pressa da praça de alimentação, corre que dá tempo. Vai lá. Tá com pressa de assistir o final do Fantástico, corre que vai dar tempo. Quem sai na chuva sabe que vai se molhar. Quem brinca com fogo sabe que pode se queimar. Mas quem veio hoje no grande templo para receber de Deus vai receber. Venha, venha, aonde está mais? Se erguer a mão para dar glória, eu já chamo para frente. Ali, mais duas aqui. Tem mais. Salva Jesus. Irmãos, Deus está falando com a igreja. Eu não vou só prover, eu vou salvar na tua casa. Teus filhos não vai fazer parte de estatística não. As tuas filhas não serão mulheres desonradas não. As tuas filhas serão mulheres honradas. Os teus filhos serão homens honrados. A tua geração será uma geração honrada. Quem crê nessa palavra, ergue a mão para o céu e dá glória. Está vindo mais. É por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Meu Deus. É por ti. Irmãos, enquanto nós vamos orar, se houver alguém, temos um pedido de oração. A irmã Ana Paula pede oração para o seu filho Pedro Henrique, que hoje acordou passando mal, mas crê no poder das orações. Nós vamos orar. Aonde você estiver, coloque a mão no teu coração. Se tiver mais gente vindo, venha. Não adianta. A igreja que conhece, sabe quem é, anota nome, telefone. A congregação mais parte, a liderança vai atrás visitar. Enfim, não basta ganhar almas, tem que consolidar os resultados. Deus, Naramanai, Alavaxerguinai. Surianda lavachou, a lavacher de suínevácia. Existe uma nuvem de Deus aqui, irmãos. Os irmãos que me conhecem sabem, eu sou barulhento, eu dou lugar, mas eu confesso, já estou uma semana fora de casa viajando, minha carne não aguenta mais. Mas não sou eu gritando ou fazendo barulho ou quietinho que vai fazer alguma coisa. Mas eu sinto ainda queimar na minha alma que Deus quer derramar uma graça diferente. Nós vamos embora hoje aqui diferente. O que Deus fez quinta foi quinta, sexta, sábado, hoje de manhã, mas hoje Deus está dizendo, eu vou fechar com chave de ouro, eu vou encher até transbordar. E prepare um glória 2025, se Jesus não voltar, guarde a profecia, vai ficar menor o ambiente, porque Deus vai trazer. Me ajuda, Jesus.
Aramanai, alabaxerguinai. Se prepare para este tempo. Estou te preparando. Estou te lapidando. Estou trabalhando em ti para trabalhar através de ti. Alguém diz que não, mas eu digo sim. Falo contigo assim, filho. Não te aponto. Não permito o meu servo pôr as mãos sobre ti, porque nem todos vão entender. Mas eu estou guerreando. É guerra dentro da casa, é guerra no ministério, é guerra no campo. Mas eu vou fechar a boca de alguém contra a tua chamada e o teu ministério, porque eu sou, te chamei para um tempo, e o tempo é próximo. Eita glória, eu estou sentindo Deus aqui, pastor Jairo. Eu não vim agitar as águas não, as águas já estão agitadas. Se prepare para o tempo da mudança. Se prepare para arrumar as mobilas e mudar de casa. Existe um povo que lhe aguarda. Eu estou te preparando para este tempo. Tu vai chegar naquele lugar, mas a minha presença vai chegar antes de ti naquele lugar. Deus está aqui. Naramamai, choreando la mamai. Chui. Eita, nem pular eu aguento. Eita, Maico Tocha, queria ter essas molas nas tuas pernas aqui agora. Mas tu vai com a tua ferramenta, eu vou com a minha. Eu visito a tua saúde, homem. Eu faço um check-up no teu corpo físico. Eu te visito das plantas dos pés ao alto da cabeça. Eu visito as tuas hemácias. Eu visito o teu sangue. Eu visito as tuas artérias, teus vasos sanguíneos. Eu visito as tuas veias. O que o bisturi não faz, eu faço. O que o homem não pode, eu posso. Olai, choricai, alamanai. Sui. Ui, cante, xaramanai. Sabes tu que se não fosse as minhas mãos e as minhas misericórdias, tu não ia conseguir fechar essa festa? Tu ia precisar repousar, ia precisar do socorro. Mas por quanto eu sou Deus, eu visito agora a planta dos pés, visito as pernas, visito o sangue, visito o pulmão, visito o coração. Eu queimo excesso no teu sangue, eu queimo excesso. Shui, naramamai, alabaxerguinai, alamantui, calamanai, alaco, pepe, reseque, menehe. Estou eu visitando o campo. Estou eu visitando as congregações. Estou eu visitando as cidades. E digo que chegou um tempo de mudança. É um tempo novo para esta cidade, para esta região. Shui. Quem tiver na fiação permanece. Quem não tiver eu vou pôr de lado e vou tratar. Mas tenho eu o meu exército preparado. E digo assim: verão e saberão que eu sou Deus. Vou soprar o nome desse ministério, não só na região, mas vai chegar longe. Virão e verão que eu sou nesta casa. Shui. Shui cantene, sui cai. Renova minhas forças, Jesus. Dá força na minha carne aqui, Jesus. Visita a mocidade agora, Jesus. Agora. Não precisamos colocar as mãos para tu batizar. Aonde tiver um coração aberto, uma mão erguida e uma mente ligada, visita agora. Mocidade, adolescentes, a igreja, os quatro cantos desse plenário. Deus está visitando aí agora. Eu visito o altar, eu visito os meus. Uma unção diferente para um tempo que é chegado. Eu derramo nesse ambiente agora. Se Deus quiser te tomar na marcha, marche. Se Deus quiser te tomar na profecia, profetize. Se tiver idioma novo, fale.
É agora. Jesus, eu te apresento esses pedidos de oração. Visita o pedido desta mãe que está amargurada pela vida do Pedro Henrique. Dai a bênção da saúde. Meu Deus, essas vidas que estão adiante do teu altar, te aceitando, voltando, confirme a bênção da salvação com o nome escrito no livro da vida. Livra da influência mundana, livra da cilada do diabo, livra do laço do passarinheiro, livra. E agora eu te peço, Deus, sê conosco. Se é verdade que a tua palavra foi pregada e o que o Senhor falou, visita a tua casa agora, visita esse plenário agora. Jesus, renova as nossas forças aqui agora. Coloca um cântico novo e um idioma novo na boca dos teus servos aqui agora. Vai visitando o corpo físico agora e dando saúde. Saúde para a alma, saúde para o corpo, saúde na mente. Agora, na autoridade do nome de Jesus, nós te agradecemos. E quem crê e recebe, ergue a mão e diz amém. Se essa mensagem falou com você hoje, não deixe que essa chama apague amanhã. Adquira o seu planner e comece agora. Você pode escanear o QR Code que está na tela ou acessar o primeiro link da descrição.